Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com e estamos enfrentando pela primeira vez aqui nessa série um jogador de 1900 de rating, e aqui já é bom para mostrar como o nível é um pouco diferente dos jogadores de 1800, certo? Então vamos continuar aqui, o jogo começa com E4, agora eu faço C5, a defesa siciliana, muito forte. O jogador faz cavalo F3, eu faço D6, o jogador faz bispo C4 e eu faço cavalo C6. O jogador faz pequeno roque, inclusive essa estrutura que eu acho uma das melhores possíveis, né? Porque você já faz o roque rápido, você já simplesmente desenvolve duas peças muito rápida, né? Já abre o centro aqui, enquanto eu só o cavalo, né? O cavalo e duas pecinhas aqui de centro aqui, mas sabe, daquele jeito. Então ela é muito forte, né? Eu sempre recomendo o jogador que tá começando com as brancas, né? Fazer esse tipo de posição aqui rapidinho. Faz o roque mais rápido, libera as peças e joga, certo? Cavalo F6, ele faz torre D1, E1, né? Essa torre aqui atacando toda essa linha aqui. Agora eu faço simplesmente um E5. Inclusive, eu poderia não fazer isso, entendeu? Só que eu resolvi dessa vez fazer isso, né? Inclusive o jogo se tornou caótico porque eu fiz esse E5 aqui todo esquisito, né? Geralmente eu não faço isso, eu não conheço muito essas linhas. Geralmente eu faria G6 aqui, bispo G7, pequeno roque. Só que aí eu resolvi fazer esse E5 aqui, não sei porquê, mas beleza. E5, o jogador faz C3, eu faço G6, o jogador faz H3, eu faço bispo G7. Ele faz agora D4, tentando romper a linha central, né, quebrar o centro de alguma forma. E eu simplesmente fiz a tomada aqui. Inclusive nessa posição eu poderia muito bem ter feito o roque também, viu, nessa posição. Não acho que seja ruim não, porque mesmo que ele tome a que eu tomo aqui, ele trocaria essa peça aqui, né, no caso. Ficaria até equilibrado, não acho que seja tão ruim não. Ou, sei lá, ele não troca, ele tira a dama, também é possível esse lance. Ou então, ao invés dele tomar pra cá, ele toma pra cá, né? Eu tomaria cavalo, toma aqui também, eu tomo, e aí voltaria a mesma linha de novo, né? Então, bom, ficaria até parecendo uma Índia do Rei, se parar pra pensar, né? Quase uma Índia do Rei. Se você olhando assim, parece até uma Índia do Rei, tipo, toda aberta, sei lá. Bom, nessa posição aqui, eu simplesmente fiz meu bispo G7, ele fez o D4, e eu capturei com o meu peão de C. Ele tomou com o peão de C dele. E eu fiz meu pequeno roque. Nessa posição ele fez cavalo em C3 aqui, né? E aqui é interessante que ele poderia avançar essa peça aqui. Mas por que ele não fez isso? Porque a coluna C ficaria aberta, né? E esse meu peão ele não ficaria enfraquecido na posição, tá vendo? Porque o próprio peão dele estaria prendendo, né? Por exemplo, sobe aqui, eu poderia tirar tanto pra cá atacando, também é possível. Ou eu poderia voltar meu cavalo, que também era possível, né? Porque volta cavalo, vem cavalo pra cá, depois cavalo rotaciona pra C5. Fica muito chato de enfrentar isso aqui, né? Levando pressão nesse peão, fica parecendo uma Arlequine invertida, né? Do lado da ala da dama, né? Onde você ataca o peão dele aqui, com cavalos rotacionando, né? E talvez um possível bispo, sei lá, chegando em algum momento, talvez. Não, acho que não, mas daria pra fazer o cavalo aqui rotacionando, é possível também. Bom, nessa posição, ele jogou o cavalo C3 e eu faço A6 aqui, né, pra não deixar esses pulos chatos chegar, né. Só pra bloquear mesmo, pra não travar, vamos dizer dessa forma, né, pra não deixar o jogo esquisitinho, né, eu acho que tem mais a ver com essa parada, né. E agora o jogador faz bispo G5 e eu faço um B5 aqui com a ideia de atacar logo esse bispo e começar a avançar lá da dama, né, pra tentar fazer algum contra-jogo aqui, né, porque eu só tô na pressão, só tô tomando pressão aqui no centro e tudo mais, porém a gente tem que ter um contra-jogo também, né. E aqui ele joga bispo, né, cravando aqui o meu cavalo aqui na torre, né, então esse bispo D5 aqui, ele é até interessante, eu não posso tomar aqui, que senão cai minha dama, né, então tem que tomar bastante cuidado nessa posição. Foi onde eu jogo meu bispo B7, protegendo o meu cavalo. Ele troca, ele prefere destruir o par de bispos. Inclusive isso vai ser a ruína dele, só pra deixar bem claro. Você vai ver o que vai acontecer aqui, isso é interessante. Vai se tornar um final de partida entre bispo e par de bispo versus cavalo bispo. Aí vocês vão ver a força que um par de bispo tem no final, certo? Aqui eu capturo o bispo dele em C6. Ele abre o centro, melhorou pra mim, né? O melhor lance aqui nessa posição com certeza seria descer agora. Agora sim valeria a pena, porque é aquilo que eu falei pra vocês há um tempo atrás, né? O centro fechado enfraquece os bispos, né? E como ele tem um bispo só, ele poderia muito bem ter feito esse lance de estratégia, por exemplo. Ó, ele desce aqui,
eu teria que recuar meu bispo e ele tomava aqui, tá vendo? Observem bem como tá a posição aqui agora, tá vendo? Bispo travado, bispo travado, entendeu? Eu não consigo fazer muita coisa com meus bispos. Enquanto isso, ele tem o cavalo que pode pular de lugar para lugar, rotacionar onde quiser rotacionar aqui, pular várias casas, entende? Já os meus bispos não conseguem, né? Então ele teria uma força estratégica de jogo aqui, possível para jogar, né? Até muito forte, na verdade, né? Era só ele jogar direitinho que poderia ter boas chances de vencer. Então ele poderia ter pensado nisso, certo? Mas nessa posição ele abriu o centro, pra mim é uma grande vantagem isso aqui, né? Eu capturo com o meu peão de D. E ele vem aqui, pega um peão, aí você deve estar pensando, pô, você perdeu um peão, foi de propósito? Não, não foi de propósito, eu não tinha nem visto que eu poderia perder esse peão aqui. Porém, tá tranquilo, eu tenho um par de bispos nessa posição, né? Com o centro totalmente aberto pra mim, então é possível esse jogo ainda rodar. Ainda tá empatado aqui, né? O próprio computador fala que tá empatado nessa posição. Porém, né? Aquele lance, né? Sempre tem que ficar alerta com as jogadas, ter cuidado. Então agora eu jogo meu bispo P7. Ele troca as damas. Ele tá sentindo que tá melhor. Então ele trocou as damas. Eu venho com a minha torre de F. Inclusive aqui, a torre de D seria até melhor, talvez. Né? Porque aí tira a torre do canto. Essa torre ainda é defensiva. Pode ser também. É possível também essa torre aqui. Não é ruim. Ele joga a torre D1. E agora eu troco as torres, né? Eu tenho que simplificar essa posição, que eu senti que ele estava um pouquinho melhor. E aqui, né, a gente consegue o peão de volta. A gente recupera esse peão, né? Ele entrega o peão aqui, a gente recuperou, ainda liberando, né, uma peça que estava meio que presa, vamos dizer assim. E ainda deu uma descoberta aqui no cavalo dele, né? Então ele tem que tomar cuidado, tá tomando ataque aqui, tem muitos lances interessantes. E nessa posição ele troca, eu capturo nessa posição. E aqui ele tem que defender esse cavalo. Se ele tirar o cavalo, cai o peão dele de B2, né? E ele defendeu. E nessa posição eu simplesmente ataco com a minha torre de E8, né? O cavalo dele é forçado praticamente agora, ele tirar o cavalo. E quando ele tira, cai o peão de B8 dele, de B2 quer dizer. E aqui começa a pressão dos bispos. Então eu quero que vocês observem esse final, que ele é muito importante, tá vendo? Ele é um final muito importante. Isso aqui vai cair muito partida pra vocês. Vocês perceber o domínio que os bispos eles fazem em cima de um cavalo, tá vendo? Bispo e cavalo contra bispo e bispo, as vantagens é pros bispos. Por quê? Porque os bispos eles pegam uns rasantes todo, né, cara? É quase uma torre isso aqui, tá vendo? Eles pegam tudo, ó. Olha isso aqui. É muito absurdo, né? Os bispos eles ataque da aranha, tá vendo? Parece teias de aranha, tá vendo? É muito forte. Entendeu? O cavalo ele fica muito preso, né? A pequenas casas curtas, né? Vamos dizer, casas curtas o cavalo fica, tá vendo? Já os bispos não, os bispos eles pegam todos os rasantes ali. Então é muito difícil de lidar com esse jogo, entende? Obviamente, né? Pra deixar bem claro que obviamente o computador vai empatar essa posição, porque é um computador. Se você colocar essa posição aqui, essa aqui no seu computador aí, no Egini aí, você liga essa posição no Egini, o computador vai dar como empate essa posição, entendeu? Por quê? Porque é um computador. Um computador ele empata isso aqui com maestria até. Mas o ser humano, nossa, vai ter muitos problemas para empatar essa posição, porque são lances complexos, são lances difíceis de você encontrar no tabuleiro. Por isso que as pessoas falam que par de bispos é muito forte num final de partida contra bispo e cavalo, ou contra cavalo. Entende? Por causa disso, porque o ser humano vai ter muita dificuldade de vencer essa posição. Porque são muitos lances complexos para você encontrar aqui com suas peças, entendeu? Então, beleza. Aqui o jogador joga cavalo em C5, né? Atacando meu bispo. E nessa posição eu simplesmente subo meu peão, né? Porque ele não estava só atacando o meu bispo aqui, estava atacando também o peão. Então, peão H5, né? A5 quer dizer. E aqui tem um lance interessante, né? Que ele jogar aqui e cravar meu bispo. Depois subir peão e minha torre cai, né? É possível isso também, que foi o que ele fez. Torre 1. E nessa posição eu volto meu bispo, né? Ainda tinha defesa, eu já tinha observado isso. A defesa da minha torre, né? E simplesmente ele recua a torre dele. Ele sabe que capturar ali é meio complicado, ainda mais com esses dois peões aqui, que é o trunfo das peças negras. E aqui ele joga torre em B1, né? Tentando atacar meu bispo. Meu bispo volta pra D4 atacar o cavalo dele, não deixar o cavalo dele parado, tentando ganhar um tempo também, né? E aqui ele volta o cavalo atacando toda a minha posição. Ataca meu bispo, ataca meu peão de A5. Bom, aqui eu recuo meu bispo para B6 para não deixar o meu peão cair. Nessa posição o jogador joga o bispo dele em G3. Eu simplesmente ataco. E olha só como tá indo devagar esse final de partida.
Eu tô subindo de forma tranquila aqui a posição, atrapalhando o jogador, não deixando o jogador jogar, tá complicadinho pra ele, né? Então agora ele vai ter que recuar o cavalo dele, não pode deixar o cavalo dele preso ali, né? Então A4 foi o lance certo, o jogador recua pra D2, eu jogo torre E2 agora na posição, atacando a linha, né? A sétima fileira, muito forte aqui. E reparem como os jogadores de 1900 eles são mais firmes. Eles não entregam posição, eles não entregam abertura, eles não entregam tão fácil as peças, é muito mais complicado, o jogo dura mais, entendeu? Então os jogadores de 1900, o que eu tenho pra falar deles é que eles são mais firmes, tanto no meio jogo, quanto no início, né, que é a abertura, quanto no final de partida, eles são mais firmes no jogo, entende? Então aqui eu jogo meu bispo A5, o jogador protege com o bispo F4, eu jogo meu rei G7, com a ideia já de avançar o rei pro centro, né, depois de fazer um F5 aqui. Ele joga o rei dele em F1, né, atacando a minha torre de E2. Eu recuo minha torre pra E8, né, a posição, né, ele joga F3. E agora aqui, eu simplesmente faço o meu B4. Inclusive esse F3 é pra proteger quando ele sair com o rei dele pra alguma posição aqui, né, proteger o peão dele de G2, do meu bispo muito forte aqui, né. E aí, de novo, né, aquele lance, né, cada momento que os peões sobem, ele simplesmente faz o tabuleiro tremer e faz o jogador ficar em choque. Essa é a realidade, né? E você que tá jogando sabe do que eu tô falando. Você também fica em choque quando você vê um peão subindo assim, você se desespera. Você fala, meu Deus, se eu deixar isso aí subir, azeda, né? E nessa posição ele comete uma gafe muito pesada. Aí você deve estar se perguntando, que gafe que ele cometeu, cara? Aqui foi a gafe do jogo, né, que acabou a partida praticamente, né, ele jogou cavalo C4, aí você deve estar se perguntando, porra, que gafe que ele fez aí, cara, não faz sentido essa gafe. A gafe da cravada do cavalo aqui, ó, nessa posição, bispo crava, né, essa é a ideia, entendeu? Então, só pra vocês terem mais ou menos uma noção, aqui, quando ele movimentou, olha só que loucura, quando ele movimentou aqui a torre, o rei dele, eu já... Rapidamente, na minha cabeça, aquele lance do tático a longo prazo que eu falei pra vocês no jogo de ontem. Vocês lembram? Falei pra vocês no jogo de ontem, exatamente. Isso aqui, cara, é... Como posso dizer? Isso aqui é quando você estuda tanto tático, ou você já tá tão acostumado com o xadrez, que quando ele fez esse rei F1 aqui, eu já pensei na minha mente, em algum momento eu posso cravar uma peça dele aqui. Ou dar um possível cheque, ganhando um tempo, tem muitos lances aqui. Ou vou dar um exemplo pra vocês, tem essa jogada aqui é maravilhosa, por exemplo, aqui, e ele joga aqui, certo? Nessa posição, eu já tava de olho nesse tático aqui, que era o que? Cheque aqui nessa posição, tá vendo? Exatamente, então, quando ele movimentou o rei, eu já tinha na minha mente cravada uma linha estrutural de cálculos ali que poderiam destruir o rei dele. Olha como é bizarro, né? Uma tática bem construída, né? Tipo assim, um jogador que tem uma tática já bem definida. Entendeu? Já tinha... Quando ele fez... Ó que loucura. De novo. Quando ele soltou esse rei H1 aqui, esse rei F1, eu já sabia o estrutural tático do que fazer futuramente. Tipo, lógico que não é 100% de certeza que o jogador vai cair nesse estático, óbvio, né? Mas eu já tinha a linha estrutural do que poderia possivelmente fazer se ele cometesse tal lance. Tanto que eu jogo até rápido, não preciso jogar super veloz, né? Ou, não preciso jogar super lento nessa posição, ficar pensando. Não, eu já tinha uma linha estrutural do que possivelmente poderia acontecer nessa posição, né? Uma cravada, uma torre nessa posição, com sacrifício, entende? O rei dele exposto, tá ligado? Do mesmo jeito que eu também penso na linha tática que possivelmente poderia acontecer comigo, né? Não é só eu analisar o rei dele, né? Então eu também analiso o meu próprio rei, né? O que ele pode fazer com o meu rei, tá ligado? Tipo, analiso todos os lances possíveis, né? Do que ele poderia possivelmente fazer na posição, certo? Então não é só o rei do cara que você tem que analisar, você tem que ser rápido na tática pra você analisar tanto o rei adversário quanto o seu próprio rei, entendeu? Então aqui, né, continuando, esse cavalo aqui matou o jogo dele porque eu fiz meu bispo B5, né? E aí ele tentou defender, ele viu o desespero e falou, puta, eu tenho que defender esse cavalo. Então ele defendeu aqui o cavalo com torre D4, só que aí acabou, né, a posição, porque ele leva um torre em C8, né, cravada aqui, né? Não tem mais como defender esse cavalo, né? Porque se ele tirar o rei, eu capturo com a torre aqui nessa posição e tá ganho, né? Ganhei um cavalo inteiro nesse final de partida, não tem mais o que fazer. Então, se caso, sei lá, ele tentar subir o rei também, novamente, né? Não tem como, né? Não tem como ele tirar o cavalo, não tem o que ele fazer nessa posição. O bispo dele não consegue atacar, não consegue fazer nada aqui. O bispo deu cheque, legal, o peão atacando, né? Que ele não pode descer, que senão cai aqui também. Então já complica demais o jogo dele e cairia de novo o cavalo, certo? Olha que jogo bonito, né?
um lance só começou a derreter a posição dele, né? Deixa eu ver aqui. Deixar a bandeirinha de derrota. E aqui quando eu tomei ele abandonou a partida, né? Ele desistiu do jogo. Cara, é isso. Essa foi a partida de hoje, né? Mostrar aqui como os jogadores de 1900 são mais firmes, mais seguros. E como conseguir vencer um jogador de 1900, né? Como você consegue vencer, vamos dizer assim, com aspas aqui, uma certa facilidade. É paciência, calma, é um passo de cada vez e é estrutural de tática, estrutural de estratégia, os dois, é um conjunto, né? Não adianta você ser só bom em tática, não adianta você ser só bom em estratégia, você tem que ter o conjunto dos dois, porque quando aparecer você já estrala o dedo, já tem o estrutural rápido ali da posição, do que fazer, sem pensar muito, tá ligado? Chega a ser bizarro isso, né? Mas é xadrez, simplesmente xadrez, certo? Tamo junto aí, espero que você tenha gostado. Agradecendo, estamos quase batendo a meta de 600 inscritos. Eu creio que essa semana a gente consiga esses 600 inscritos. Agradeço a você, né? Eu tô meio lesadinho esses últimos dias aí, porque eu tô meio cansado, né? As coisas da vida. Mas a gente vai voltar, semana que vem voltar mais rápido, né? Nos próximos vídeos também voltar mais alerta aqui, né? Tamo junto, agradeço você que acompanha e vamos para a próxima partida aí, espero que você esteja gostando.